Olá, meus amigos, bom dia. Eu quero falar um pouco hoje sobre a França Antártica. A França Antártica é o primeiro projeto de protestantismo de invasão, nós falaremos mais sobre isso futuramente, protestantismo de invasão, no Brasil. E ele se dá em decorrência das guerras que estavam acontecendo na França entre os huguenotes, né, que eram os reformados franceses, eles eram chamados assim, e os católicos, né? Houve um grande enfrentamento ali entre huguenotes e católicos na França, e muitos franceses, em busca de um lugar onde eles tivessem liberdade de religião, liberdade de culto, né, procuravam um ambiente ecumênico que pudessem viver em paz. Eles, com a autorização do rei, eles saem, né, em busca de um novo território. Eles eram liderados pelo almirante Coligny e pelo Villegagnon, né, e chegam no Brasil, né, chegam na Baía de Guanabara, na ilha de Sergipe ali, e estabelecem-se ali, né, no território português naquela época, estabelecem um território francês dentro do território português. Os portugueses consideravam uma invasão de uma potência ao seu território, mas eles se estabelecem ali no ano de 1555 e fundam uma colônia francesa no Rio de Janeiro. Então, no ano de 1557, mais especificamente no dia 7 de março, chega uma segunda comitiva com 300 homens, 300 franceses chegam ao Brasil, e entre esses 300 que chegam nessa segunda comitiva, haviam 14 huguenotes que foram enviados especificamente pelo João Calvino. O João Calvino enviou esses caras, entre eles estava o Pierre Richier, que era um teólogo francês, e o Guillaume Cartier, que era um pastor reformado. Ele chega ao Brasil no dia 7 de março, e já no dia 10 de março é realizado no Brasil o primeiro culto protestante reformado abaixo da linha do Equador. Pois é, o primeiro culto reformado abaixo da linha do Equador foi realizado no Brasil, no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, e ele foi, a pregação foi do Richier, né, do Pierre Richier. Ele pregou no capítulo 27 de Salmo, verso 4, ele pregou, e foi realizada também a ceia do Senhor naquele dia, sob os moldes reformados, né, sobre o costume calvinista. O Villegagnon participou da ceia do Senhor, muito satisfeito com a chegada dos huguenotes, só que o Villegagnon ele tinha um problema, ora ele era protestante, ora ele era católico, ele mudava de lado muito rápido. Então, em março aconteceu isso. 7 meses depois, o Villegagnon ele já não estava mais satisfeito com os huguenotes em seu território e expulsa, né, o Richier, o Cartier e os outros líderes huguenotes dali. E eles voltam para a França e lá escrevem que, olha, o Villegagnon é o Caim, né, da América, o Caim do Brasil. E eles vão para lá e ficam lá. Alguns huguenotes permanecem ali, mas eles são expulsos pelo Villegagnon e passam a ser perseguidos. Entre eles estava o Jacques Ballouet. O Jacques Ballouet ele foge para São Vicente, e lá ele é preso, capturado pelo governador Mendes Sá e pelo José de Anchieta, que manda enforcar, né, o Ballouet, que se torna o primeiro mártir reformado, né, do Brasil, preso pela Igreja Católica, preso pelo Império e morto no Brasil. Nesse período, também é um fator importante que é produzido, né, a primeira confissão de fé nacional, a Confissão Fluminense, né, produzida pelo Jean de Bordeaux, e assinada pelo próprio Villegagnon. Ela continha 16 artigos, né? E ela nesses artigos ela reconhecia que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, a expedição França-Antártica ela é considerada um fracasso, porque em 1567 o Mendes Sá invade, né, a ilha de Sergipe, expulsa os franceses, eles voltam para a França, e o Villegagnon é morto, e o Coligny ele volta para a França e ele é morto na fatídica noite de São Bartolomeu, que acontece lá na França, onde os protestantes são assassinados, são exterminados na França. Então isso aí é um pouco sobre a França Antártica, o primeiro projeto de protestantismo no Brasil. Não deu certo, mas podemos dizer que foi o primeiro culto protestante no Brasil, a primeira ceia no Brasil, e não somente no Brasil, né, abaixo da linha do Equador. Então tá aí um pouco para vocês. Um grande abraço aí, até a próxima.